Mais um conteúdo do nosso canal. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Chega aí, vamos aprender. Área do círculo e área da coroa circular. Vamos embora. Que vocês sabem que aqui a gente aprende de exemplo. Vai lá. Círculo é essa figura, tá? A gente chama de círculo tudo isso aqui pintado desse jeito. Se não tiver pintado, não é círculo, é circunferência, tá? Aí, circunferência a gente não calcula a área, a gente calcula o contorno, a gente calcula o comprimento. E já tem vídeo de comprimento da circunferência no meu canal. Aí vai lá. Então eu quero calcular toda essa parte vermelha. Aí eu chamo de área do círculo. Aí essa distância que vai do centro até a borda do círculo, até a circunferência do círculo, a gente chama de raio. E quando a gente tem dois raios, a gente chama de diâmetro, tá? Então a fórmula para calcular a área do círculo é πr ao quadrado. Quem é r é o raio. E o π é aquele númerozinho irracional que vale 3,14 aproximadamente, né? Porque ele é um número irracional e a parte decimal dele não tem fim nem se repete. Então, ele é aproximadamente 3,14. Aí, se por acaso você for responder uma questão e a questão não lhe der o valor do raio, lhe der o valor do diâmetro, que é 2 vezes o valor do raio, aí quando você for calcular, aí você vai pegar o diâmetro e dividir por 2. Em vez de você usar o raio, você usa o diâmetro. Aí, se usar o raio, é o raio ao quadrado. Se usar o diâmetro, é a metade do diâmetro ao quadrado, tá? Então, bora lá para os exemplos. Primeiro exemplo. Jamile precisa reformar uma cama elástica da sua academia. Se a medida de seu raio é 45 centímetros, quantos centímetros quadrados de lona, no mínimo, serão necessários? Então, para a gente descobrir quantos metros quadrados, quantos centímetros quadrados, perdão, de lona ela vai precisar, como é lona, ela vai cobrir a parte toda, né? A parte vermelha toda, não é só o contorno, então é área. Aí a fórmula é πr ao quadrado, o raio é o valor de π é 3,14 e o raio é 45. Então fica 3,14 vezes 45 ao quadrado. Aí a primeira coisa que a gente resolve é 45 ao quadrado, que dá 2025, e depois multiplica por 3,14, que dá 6.358,5 centímetros quadrados. E isso é o tanto de lona que ela vai precisar comprar para poder forrar essa cama elástica, tá? Então é só isso. A fórmula é πr ao quadrado. Ele me deu o valor do raio, eu substituí no lugar do r, botei ao quadrado, calculei e depois multipliquei por 3,14. Segundo exemplo. Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45? Aquele não me deu raio. Ele me deu o diâmetro, que é a medida toda. Então, quando eu for usar a minha fórmula, eu não uso essa. Eu tenho que trocar o raio pela metade do diâmetro, tá? Então, eu pego 45, divido por 2, que dá 22,5, e depois eu elevo ao quadrado. Não é 45 ao quadrado, é a metade de 45. Aí, 22,5 ao quadrado dá 506,25. Aí, 506,25 vezes 3,14 dá 1.589,625. Aí, esse valor eu vou arredondar para 1.590, tá? Que depois do 9 veio o 6 é um número maior do que 5, aí a gente arredonda para mais. Aí ficou 1.590. Aí ele quer a metade da área, então a gente vai pegar essa área e dividir por 2, aí vai dar 795, tá? Então, depois que a gente calcula a fórmula, usa a fórmula e calcula um valor, a gente tem que ver se esse valor é a resposta da minha questão, tá? É importante a gente ler o enunciado depois que a gente faz as contas para ver se realmente a gente chegou na resposta que a questão está pedindo. Próximo exemplo. A área onde será construída um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? Essa questão ele fez o contrário, ele não me deu raio e nem me deu diâmetro. Ele já me deu o valor da área e quer que eu calcule o raio. Aí a gente vai usar a mesma fórmula e no lugar da área que eu vou colocar 70.650. Aí o π é 3,14, que a gente já sabe, e agora eu tenho que descobrir o valor do R. Aí para calcular o valor do R, primeiro eu passo 3,14 para cá dividindo. Aí 70.650 dividido por 3,14 dá 22.500. E para descobrir o valor de R agora, como está R ao quadrado, para esse 2 pequenininho sair, eu faço aparecer uma raiz quadrada do outro lado. Aí vai ficar R vai ser igual a raiz quadrada de 22.500, que é 150. Então, o raio do círculo descrito aí pela área que vai ser construída no shopping é 150 metros, tá? Então, se ele me der o raio, eu substituo no lugar do R. Mas se ele me der a área, eu tenho que substituir no lugar da área. Cada número fica no seu lugarzinho. Aqui. Uma das ações de um projeto de ciências que a professora Raila está desenvolvendo em uma escola é a construção de um canteiro de ervas medicinais. A área desse canteiro é circular e tem medida igual a 48 metros quadrados. De novo,
Ele me deu o valor da área, não me deu o raio, nem me deu o diâmetro. Ele quer que eu calcule qual é o diâmetro, tá? Então, vamos lá de novo. A fórmula é essa, a área é 48, e observe ó, que ele botou use π igual a 3. Então, aqui no lugar do π eu não vou botar o 3,14, eu vou botar o 3 porque a questão pediu 3. Aí, para calcular o valor do raio, pego esse 3, passo para lá dividindo, que vai dar 16. E depois, para calcular o valor do raio, eu tiro esse 2 pequenininho. Mas para esse 2 sair, que ele é potência, eu faço aparecer a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Aí, raiz quadrada de 16 é 4, então o raio é 4. Só que a questão não me pede o valor do raio, ela quer o diâmetro. Aí, lembre-se, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o raio é 4, meu diâmetro vai ser 8, tá? Não esquece, é extremamente importante vocês lerem o enunciado, depois que vocês acham algumas respostas, para saber se essa resposta serve como resposta da questão. Bora agora para a minha amiga coroa circular. Vê, eu tenho aqui um círculo, aí desse círculo, que a área dele é πr ao quadrado, eu vou cortar e vou tirar essa parte do meio. Aí eu quero descobrir o valor só dessa parte vermelha. Essa parte vermelha é o que a gente chama de coroa circular. Aí, para calcular o valor dessa área vermelha, eu pego o valor, a área do círculo grandão, menos a área do círculo pequenininho. Aí, o círculo grandão eu chamo de πr ao quadrado, πr maiúsculo ao quadrado, e a área do círculo pequeno eu chamo de πr minúsculo ao quadrado. Aí, para calcular a área só da parte vermelha, eu pego o grande menos o pequeno. Aí vai ficar πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Aí um R maiúsculo e um R minúsculo, porque o R maiúsculo é do círculo grande e o R minúsculo é do círculo pequeno. Aí, como tem π nos dois, aí a gente pega e bota o π em evidência e deixa só os raios entre parênteses. Aí a gente primeiro calcula o valor dos raios ao quadrado, subtrai e por fim é que a gente multiplica por π, tá? Bota o π só no final. Então vamos fazer algumas questões. Qual é a área da parte laranja da figura abaixo? Sabendo que ela é formada por dois círculos concêntricos, um de raio 10 e o outro de raio 15. Vai, então a fórmula é π vezes R maiúsculo, que é 15, menos R minúsculo, que é 10, todos os dois ao quadrado. Então vai ficar 15 ao quadrado e 10 ao quadrado. Aí 15 ao quadrado é 225, 10 ao quadrado é 100, 225 menos 100 dá 125. Aí depois que eu calculei os dois raios ao quadrado, que eu subtraí, é que agora eu vou multiplicar por π. Às vezes tem questões que, tipo, já deixa só a resposta 125π, não precisa nem substituir, tá? Mas aí, no caso, aqui a gente vai substituir. E 125 vezes 3,14 dá 392,5. Se por acaso a questão pede aproximadamente, então aqui seria 393, tá? Pela regra de arredondamento. Se esse número que está aí, que eu não vou considerar, que no caso é esse 5 que está depois da vírgula, eu não quero considerar ele, eu quero considerar só o que está na frente da vírgula. Então, se esse número for 5 maior do que 5, aí eu aumento o número da frente. Mas se fosse menor do que 5, eu deixaria do jeito que está. Se fosse 392,4, continuava 392. Mas como é 392,5, aí eu posso botar para 393, tá? Guarda aí essa regra de arredondamento. Mais um exemplo. Uma coroa circular é formada por dois círculos concêntricos. O círculo maior tem raio 8 e o círculo menor tem raio 5. Qual é a área da coroa circular? Aí, de novo, 8 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 5 ao quadrado é 25, 64 menos 25 dá 39. E 39 vezes 3,14 dá 122,46. Se quiser aproximar, 122, tá? Aí fica... Não, na verdade aqui não. Aqui vai para 123, porque esse 6 faz o 4 virar 5 e o 5 vai fazer o 2 virar 3. Ficaria 123, tá? Mas a ideia é essa, é pegar os dois raios, o maior ao quadrado menos o menor ao quadrado, subtrair e depois multiplicar por 3,14. E nosso último exemplo, antes da gente responder ele, lembra de deixar um like, um comentário, compartilhar, ajuda o canal de Tia Dulce. Porque se vocês compartilham, se vocês comentam, se vocês dão like, o YouTube vai entender que é um conteúdo que dá para mandar para outras pessoas e aí o canal vai crescendo e mais pessoas vão conseguindo estudar de uma forma um pouco mais rápida, mais direta. Então ajuda aí, por favor, vai. Uma praça circular possui um chafariz central, também circular. O raio da praça é de 10 metros e o raio do chafariz é de 4 metros. Qual é a área da região da praça que não está ocupada pelo chafariz? De novo, o chafariz está no meio e ao redor tem um pedaço que não tem chafariz. Aí ele quer a área desse ao redor. Então, é coroa circular. O raio maior é 10,
O raio menor é 4, 10 ao quadrado 100, 4 ao quadrado 16, 100 menos 16, 84. E 84 vezes 3,14 dá 263,76. Que se for arredondar é 264, tá? Então aqui a gente encerra nosso assunto de áreas do círculo e área da coroa circular. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês no estudo de vocês, tá? Quem for fazer prova, boa prova!